Olá, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos aqui. Você é muito bem-vindo a esse canal. Mais uma vez, aqui nós estamos para estudar o livro de Gênesis, enxergando a abundância divina através dessas páginas. E é sempre uma alegria ter você aqui conosco. Chegamos ao capítulo 27. E esse capítulo é poderoso, é recheado, porque fala da história de Rebeca, Jacó e a forma que ela engana, ela faz com que o filho engane o seu pai. Então, fica conosco. Você vai ser muito abençoado através desse conteúdo. Antes de mais nada, antes da gente continuar com esse vídeo, eu quero que você possa se inscrever aqui nesse canal. Aperta aqui embaixo, inscreva-se, faz parte dessa grande família. Caso você já seja inscrito, então eu preciso que você interaja bastante aqui, dando like, comentando e compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Vamos ao capítulo de hoje. Pega a tua Bíblia, tua caneta e teu caderno de anotações. Capítulo 27 do livro de Gênesis. Jacó rouba a bênção de Esaú. A gente vê aqui nesse capítulo o final da vida do Isaac, né? do Isaac, o patriarca de uma geração após Abraão. E a gente vai vendo aqui que Isaac chega nos seus últimos dias de vida, e aí ele decide aqui abençoar o filho primogênito. Isso era uma forma, é um costume da época, era uma forma cultural de um pai liberar uma bênção especial para o primeiro filho que nascia. O primogênito, ele herdava essa bênção especial do seu pai. Isso era uma cultura, um princípio daquele tempo, que é muito importante e também fala sobre a bênção, né, da primogenitura. Então a gente vê aqui o desejo de Isaac de abençoar Esaú, que era o mais velho, nasceu primeiro do que Jacó. Porém, a gente vê a mãe aqui envolvendo dentro de uma trama para que Jacó pudesse receber essa bênção. A gente sabe que a Bíblia vai dizer que Jacó era o amado da sua mãe, enquanto Esaú do seu pai. Então, Jacó, ele participa com a mãe, né, porque queria que ele recebesse essa bênção e que ele fosse abençoado no lugar do seu irmão. Então, ela trama algo, parece mais uma novela. Vamos ver aqui no verso 9 e verso 10, como diz a Bíblia. Verso 9 diz: vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu usarei para preparar o prato favorito do seu pai. Depois leve a comida para seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Então Jacó respondeu a Rebeca: mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que eu estou tentando enganá-lo. Em vez de me abençoar, irá me amaldiçoar. Aqui você vê o temor, né? A preocupação de Jacó com essa trama da mãe de fazer com que ele se passasse pelo irmão e recebesse ali a bênção do pai. O pai já não enxergava mais pela idade avançada, mas o pai estava ali de posse da bênção para ser liberado. Então essa trama parece uma novela, um jeitinho de enganar o marido, né? O jeitinho de enganar a Rebeca, de enganar a Isaac, né? Um jeitinho de que ela pudesse fazer com que o filho fosse abençoado. Esse jeitinho é um grande problema. Todos erram aqui através de um jeitinho. A gente vê essa história, todo mundo errando de alguma forma. A gente vê Esaú errando quando entrega a primogenitura, né? Por causa de um prato de lentilha. A gente vê Isaac aqui ignorar o que Deus falou sobre Jacó e sobre Esaú para ele mesmo. A gente vê também aqui a Rebeca errando porque ela quer enganar o marido, ela quer trapacear ali para que o filho possa ser favorecido, o filho amado dela possa ser favorecido. A gente vê também Jacó mentindo para seu pai de forma descarada, ali entrando no quarto, se passando pelo seu irmão. Então a gente vê essa disfunção dentro da família. Isso é tão real para um tempo como esse, também tão trágico, né, para nossas famílias. Nós precisamos nos levantar para reconstruir a história da nossa geração passada. Nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos buscar a verdade em Jesus, caminhar de forma sincera e verdadeira, buscando o conhecimento, buscando o ensinamento e a direção de Deus para nossas vidas. Nós não podemos cair nas ciladas de darmos jeitinhos quando Deus quer realizar uma promessa. Todos acabam pagando de uma forma ou de outra. E aí isso é um princípio que nós precisamos aprender aqui. Quando nós tiramos o controle das mãos de Deus e queremos que o controle esteja nas nossas mãos, nossos planos não funcionarão.
Quando nós tiramos o controle, que foi aqui o que aconteceu, Rebeca estava tirando o controle da mão de Deus e estava querendo controlar a situação. Isso não funciona, sempre vai ter algo trágico. Então aprenda esse princípio, não tire o controle da mão de Deus, aquilo que precisa estar na mão de Deus, deixe Deus trabalhar, deixe Deus fazer. E a gente não pode cair nesse erro, não podemos achar que conseguimos resolver o que Deus está fazendo. Nós nunca podemos achar que conseguimos dar um jeitinho de ajudar a Deus, de resolver o que Deus está fazendo, de se meter no que Deus está trabalhando, de colocar nossa opinião naquilo que a palavra ela diz e direciona. Não caia nesse erro de achar que você consegue resolver o que Deus está fazendo. Não caia nesse erro de você achar que o seu jeitinho conseguirá dar um jeito naquilo que Deus está trabalhando. Rebeca nunca mais viu o seu filho. Essa foi a história trágica. De tudo aquilo que ela tramou, findou em ela uma separação eterna. Ela morre sem ver o seu filho amado novamente, porque Jacó precisa fugir para não ser morto. Então ela morre sem ver Jacó. Então não se dá jeitinho naquilo que Deus já tem preparado. Não se dá jeitinho naquilo que Deus já tem preparado. Qual o jeitinho que talvez você está querendo dar na sua história? Qual o jeitinho que talvez você está querendo dar na história da sua família? Qual o jeitinho talvez que você está querendo dar para resolver uma pendência, uma situação? Não se dá jeitinho naquilo que Deus está fazendo. Não se dá jeitinho naquilo que Deus já tem preparado. Não podemos nos desviar do propósito de Deus. Existe um propósito abundante na sua direção, na direção da sua casa. Existe um propósito de Deus que precisa prevalecer no seu coração e na sua mente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E Deus tem um propósito com você e a sua casa. Vai acontecer, vai dar certo. Não é do seu jeitinho, não. Deus não precisa do seu jeitinho. Deus precisa da sua dependência. Deus não precisa da sua opinião. Deus precisa da sua obediência. Deus não precisa de você colocar sua mão naquilo que Ele está fazendo. Deus só precisa que você entregue a Ele o controle para que Ele possa cumprir. Creia nisso. Essa foi uma história trágica. Gênesis capítulo 27 fala da tragédia de um plano errado da Rebeca de querer que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú e atraindo só maldição para a sua casa e sua família. Então, não se dá jeitinho naquilo que Deus está preparando. Isaac acaba abençoando a Jacó, é uma bênção de geração a geração. A gente vê Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando Jacó. Por isso que a Bíblia vai dizer que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e mais tarde o Deus de Jacó. A gente vê essa bênção sendo passada de geração a geração. E aqui também nos ensina sobre esse princípio. Nós precisamos ser pais que abençoam os seus filhos, que não amaldiçoa, mas abençoa através das palavras, através das atitudes. Você hoje precisa se reposicionar, corrigir. Então a história termina com a direção de Rebeca para Jacó ir à terra do seu tio Labão e formar família lá, achando que ele seria um tempo muito breve e ele retornaria, mas nunca mais Jacó voltou, nunca mais ele viu a sua mãe morreu e assim terminou a história de Rebeca. E aí a gente parte para o capítulo 28 de Gênesis, que é uma emenda do capítulo 27, porque começa dizendo que Isaac mandou chamar Jacó e o abençoou e disse: não se case com uma mulher cananeia, em vez disso vá de imediato a Padã Arã, a casa do seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas do seu tio Labão. Você vê aqui Isaac abençoando a Jacó agora de forma intencional, não mais de forma enganada, mas de forma intencional, para que ele pudesse ir baseado no que Rebeca tinha dito. Mais uma vez Rebeca vai a seu marido e diz assim: olha, eu não quero que meu filho se case com qualquer mulher aqui, que ele possa se casar com uma das nossas linhagens, manda ele para a casa de Labão, para a terra de Labão, e lá ele vai formar família. Rebeca estava ali montando mais uma vez um trama para poupar a vida de Jacó, pois Esaú queria matá-lo. Esse capítulo aqui, Jacó se encontra com Labão. Então o capítulo começa com Isaac abençoando Jacó, sabendo dessa vez sabendo o que estava fazendo, né? E Rebeca tentando mais uma vez ajudar o filho a se livrar da besteira que foi feita, né? Então a gente vê aqui o texto começando com essa direção, então através das linhagens de Jacó, porque Jacó vai para a terra de Labão, Jacó se casa lá, constrói filho, tem filhos,
E a gente vê ali Judá, um dos filhos de Jacó, a gente vê Judá, ele vem para trazer a linhagem do Salvador, do Messias. Que poderoso isso, né? Então o sonho de Jacó foi um poderoso encontro, que o capítulo fala aqui no verso 10, que nesse meio tempo Jacó partiu de Berseba. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Uau, que poderoso encontro aqui de Jacó com Deus. Aqui não foi só um momento de descanso, aqui foi um momento de encontro. Deus marca na agenda dele, Deus já tem na agenda dele encontros que são pontuais e transformadores na nossa vida. Nós precisamos fazer a leitura, ter a sensibilidade de quando percebemos que Deus está nos encontrando, Deus está falando conosco, Deus está tratando com as nossas vidas. O sonho de Jacó aqui foi um poderoso encontro. Não foi só um sonho, foi um encontro. Existem experiências que nós temos com o Senhor que não é uma experiência humana, mas é uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual. Eu quero te aconselhar a você poder abrir os teus olhos espirituais e perceber. Deus está marcando encontro com você. Deus está te levando a experiências sobrenaturais nesse tempo. Porque Ele quer liberar a abundância dele sobre a sua vida. Você precisa crer e descansar no Senhor. Então Deus falando que as bênçãos estariam para todas as famílias. Deus estava selando ali, verso 13 em diante. No topo da escada estava o Senhor, que Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Deus selando ali a sua aliança com Jacó, Deus selando a sua bênção, Deus ali confirmando, na verdade, a bênção dele sobre a sua geração. Então, quando nós estamos firmes no caminho, Ele nos abençoa. Deus tinha um propósito com Jacó, assim como Deus tem um propósito com você. Acredite nisso, enxergue a sua vida assim como alguém que tem um propósito, que carrega um propósito. Por onde você for, Deus te abençoará. E mais, você precisa permanecer firme. Deus tinha um propósito com Jacó. Nós precisamos permanecer firmes no caminho e certamente seremos abençoados. Jacó estava firme ali, né, no caminho a ser trilhado, e certamente ele foi abençoado por Deus. Jacó fez um voto ali no finalzinho desse capítulo 28, verso 20. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus e a 10ª de tudo que Ele me der. Dízimo de tudo que Ele me der. Então, Jacó aqui no final desse capítulo, Jacó, ele faz esse voto com Deus, ele faz essa aliança com Deus, e aqui você vê o dízimo aparecer, né, novamente como uma expressão de gratidão e adoração e honra ao Senhor. O Deus de Jacó é o Deus que te abençoa também. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Fica conosco, espero você nos próximos episódios. Até lá.